Fala galera, bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é bom dia, mas você pode estar assistindo em outro horário. De qualquer forma, fica aí meu cumprimento. Solzão na cara, mano. Tudo bom? Vamos falar hoje do tema como fazer 50 mil reais em 6 meses. Pelo menos como aconteceu comigo, né? Vou reportar aí um pouco para vocês essa experiência que eu tive. No trato com o leilão, eu comecei a estudar para mim, arrematar imóveis e revendê-los. Adianto logo que esses 50 mil, eles não vieram de arrematações que eu fiz e pós-venda do imóvel. Pelo contrário, foi ligado ao trato dos leilões, mas não diretamente à venda de imóveis meus, que eu arrematei e revendi. Não, como é que isso se deu? E agora eu explico. Bom, essa questão de eu estar arrematando para mim e revendendo, isso força com que você estude. Eu estudei. Eu estudei para eu arrematar para mim e para embolsar esse lucro, né? Só que isso te traz, quando você estuda e você se aprofunda, as portas vão se abrindo, ou outras oportunidades vão surgindo, ou você vai maturando essas outras oportunidades, você vai vislumbrando, eu acho que a expressão mais correta é essa, você vai vislumbrando essas outras oportunidades no decorrer da caminhada, que você vai arrematando e vai revendendo. Então, ao ponto que eu arrematava para mim os imóveis e revendia, eu tinha que me debruçar, né? Eu tinha que estudar a estratégia que eu ia usar, estudar os imóveis, ver se estava tudo correto, se não tinha dívidas, ou eventualmente, havendo dívidas, quais eram as dívidas existentes, se eram dívidas pró-terreno, se eram dívidas pessoais do ex-mutuário ou do ex-dono. Então, você faz todo um traçado, uma linha, uma análise de arrematação. E eu fui arrematando, automaticamente estudando e arrematando, automaticamente estudando e arrematando. Bom, isso abriu outras portas para mim. Quais foram? A de consultoria ou de assessoria nos leilões. E eu percebi que era mais um nicho que eu poderia atuar, que eu poderia ajudar as pessoas a arrematarem, eventualmente realizando seus sonhos, que é o sonho da casa própria, tão pro, propalado e querido e sonhado pelo brasileiro, quanto poderia ajudar os investidores a fazer isso, aquelas pessoas que eventualmente não têm tempo para se debruçar, para estudar um leilão de imóveis, não tem tempo para ficar analisando, fazer essa análise de arrematação tão minuciosa, né? Essa análise de arrematação que eu faço, eu coloco ela coloco ela num tripé, em 3 formações: a análise mercadológica, a análise jurídica e a análise financeira. A análise mercadológica é ver quanto é que está o metro quadrado daquele imóvel na região, quanto é que ele está saindo. E isso demanda pesquisa na internet, demanda pesquisa com imobiliários, demanda pesquisa com corretores, para você ter a maior proximidade do metro quadrado e comparar com o leilão que você está fazendo. Bom, isso é a análise mercadológica. Depois vem a análise jurídica, que é saber se aquele imóvel ele não tem nenhum ônus, não há nenhuma indisponibilidade, ou eventualmente quais são os gravames incidentes na matrícula ou naquele imóvel. Como eu disse, observar se tem alguns ônus de próprio terreno, que são dívidas que ficam atreladas àquele imóvel.
né? E isso, análise jurídica. Ver se há algum processo, ou trabalhista, ou de execução fiscal estadual, federal ou municipal, que vá refletir naquele imóvel. Então, todos os meandros dessa análise jurídica, né, eu faço. Ver se ele está vindo de inventário, há brigas, enfim, há todo um estudo complexo jurídico que você tem que fazer para minimizar os erros, né? E depois eu faço análise financeira. E aí você pode perguntar, mas análise financeira não é a mesma coisa de análise mercadológica? Não. A análise financeira, ela se baseia no que? O leilão, gente, é uma disputa. Então, você para disputar alguma coisa, você tem que ter a métrica de até quanto você pode disputar e até quanto vale a pena você disputar aquele imóvel financeiramente, ou seja, em bom português, até quanto vale para você dar dinheiro naquele imóvel. Um lance, qual o valor do lance máximo que você pode dar naquele imóvel, para depois você revender o imóvel. E aí eu estou falando diretamente com os investidores. A análise financeira fica muito por conta dos investidores para saber quanto é que ele vai ter de lucro, de 25% para cima, 30%, 40%, 50%, enfim, é para saber a margem de lucro para o investidor. Isso não pega tanto para quem quer morar, porque o que importa para quem quer morar no imóvel é tão somente que se compre abaixo do preço de mercado. Porque você comprando o imóvel no leilão abaixo de preço de mercado, você já está no lucro. Você não quer obter lucro com aquele imóvel, né? O seu objetivo maior é comprar abaixo de preço de mercado, você consegue. Pois bem, eu faço todo esse estudo, continuo fazendo esse tripé, uso esse tripé ainda nas minhas arrematações, no que eu puder ou no que eu conseguir ser mais agudo, aprofundar esses estudos, eu faço. E com isso eu, graças a Deus, tenho conseguido sucesso. Pois bem, isso me deu um outro nicho de oportunidades, que foi a questão da assessoria e da consultoria em leilões de imóveis. E os clientes começaram a aparecer. Eles começaram a vir procurar os serviços, né? Indicado por um amigo, indicado por alguma imobiliária, indicado por algum corretor. Eu fazia parceria com corretores, faço parceria com corretores, como faço com imobiliárias também. E num período de 6 meses, eu tive, eu tive 2 clientes e cada um me rendeu em honorários de, de assessoria, cada um me rendeu R$ 25.000, né? Então, no período aí de 6 meses, eu consegui, através da assessoria de leilões de imóveis, fazer R$ 50.000. É um nicho muito bom. É tão bom que se você não tem dinheiro, e eu aconselho que quem não tem um mínimo de dinheiro para entrar no leilão de imóveis e já tiver a expertise, o estudo para fazer uma consultoria e uma assessoria, é um degrau ou é um trampolim para você fazer dinheiro, poder arrematar os seus imóveis e depois revendê-lo, tá? Porque você consegue fazer dinheiro com assessoria, tá? A assessoria, assim, ela te dá o dinheiro para pagar o boleto, né, que são as tuas contas do dia a dia, e talvez sobre um pouquinho mais para te poder investir. Assessoria, eu reputo que é um nicho, é um ramo muito bom, sabe? Se você e para você ter um bom sucesso na assessoria, lógico que além de ter o conhecimento técnico, é você fazer um bom network, você ter os bons contatos, porque são os bons contatos que vão te trazer bons clientes, né? Consequentemente, isso vai te trazer boas arrematações. Lógico que esses imóveis eram imóveis que eu fiz a consultoria para arrematação, foram imóveis com valor de médio a alto padrão, e que me renderam esse, esse, esses honorários. Tá, Eduardo, mas como é que tu faz para cobrar? Bom, eu faço um contrato, redijo um contrato, primeiro uma reunião com o cliente.
falo todos os passos dos leilões e falo o que que eu vou fazer, né? Falo da tríade, que é a questão da arrematação, como é que é o estudo da análise da arrematação, como eu falei aqui para vocês. E depois disso, eu fecho um contrato com o cliente. E nesse contrato, eu falo toda a prestação de serviço que eu vou fazer, todas as minhas obrigações e todas as obrigações do cliente. E até quando eu acompanho o cliente, até quando se tem o serviço por findo ou por terminado. Tá? Coloco prazos, coloco multas, né? Por quê? Porque o contrato entre adultos tem que ter prazo, tem que ter números. Contrato entre adultos que não tem prazo, que não tem números, que não tem multa, é contrato de criança. Você está brincando de fazer negócio. Então, quando vocês fizerem o contrato de vocês para assessoria, eventualmente para assessoria, lembrem-se disso. Coloquem números, coloquem prazo determinado. Então, uma das cláusulas que eu chamo a atenção é de quanto vai me pagar. Eu cobro aí em torno de R$ 2.500 pela análise da arrematação. Cobro mais 5% se o cliente, em cima do lance vencedor, se o cliente quiser que eu acompanhe ele no leilão e até findar e colocar o imóvel no nome dele, né, que é o registro público, eu cobro mais 5% em cima do valor da arrematação exitosa. Então, é a cobrança dessa forma, só que essa cobrança no contrato. E uma das cláusulas do contrato é, você, após a arrematação do imóvel, o cliente tem que me pagar, no máximo, em 48 horas, a minha comissão de assessor, de consultor, tá? Sob pena de multa de 10%. E assim eu vou estipulando, tá? Então, eu deixo isso muito claro para o cliente, muito explícito, tanto na conversa, na reunião que nós temos previamente, quanto no contrato, para que não haja ruído na comunicação e para que as coisas fiquem bem transparentes. Tanto para mim, uma segurança jurídica, quanto para o cliente. E graças a Deus tem dado certo. Eu acho que as coisas têm que ser realizadas dessa forma. Então, a mensagem que eu quero dizer hoje é, para você que acha que não tem dinheiro ou que efetivamente não tem esse dinheiro para entrar no leilão de imóveis, você pode, se tiver o conhecimento, se tiver o know-how, você pode fazer assessoria, consultoria, e isso vai te gerar um dinheiro para futuramente, quem sabe, você poder arrematar o seu imóvel, revender e aí começar a fazer a roda girar. Tá bom? Hoje era esse o recado que eu queria dar para vocês. Eu acho que é importante isso, é importante que vocês atentem para a consultoria. Vocês vão estudar para leilões de imóveis, então vocês estão estudando para vocês, ao tempo que esse estudo pode favorecer outras pessoas que não têm tempo para estudar, que não têm tempo para fazer essa análise. Então, fique com isso na cabeça, maturem essa ideia, acho que é importante. Quem quiser alguma informação, manda para mim uma mensagem, pode entrar em contato, eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Mas não esquece de dar um curtir aí no canal, me segue no canal e a gente volta para outras informações, outras mensagens aqui eu conversando com vocês, tá bom? Um abraço, galera, valeu!